galerinha, tudo bem com vocês? Assim como nós vimos na aula anterior, essa aula nós daremos continuidade aí à retomada dos conteúdos relacionados aí à cinemática. Vimos que a cinemática é o ramo da física que estuda os movimentos. Na última aula a gente retomou aí o movimento retilíneo uniforme. Nós vimos que no movimento retilíneo uniforme a velocidade ela é constante. Se a velocidade é constante, implica que a aceleração ela é nula. Nós vimos também como calcular essa velocidade, ok? Nós vimos a função horária da posição no movimento retilíneo uniforme e hoje nós daremos continuidade, faremos mais um exemplo, porque é isso que eu vou cobrar de vocês aí na prova de bloco. É muito importante que vocês olhem para uma função horária da posição no movimento retilíneo uniforme e saibam interpretar o que ela está dizendo, ok? Que vocês saibam identificar ao olhar uma função se trata-se de uma função de movimento retilíneo uniforme, se trata de uma função no movimento retilíneo uniformemente variado, qual que é a diferença delas. Então, tudo isso nós vamos ver nessa aula de hoje. E também, no movimento retilíneo uniformemente variado, nós vimos que no movimento retilíneo uniformemente variado, a velocidade, ela varia. E aí nós temos um valor de uma aceleração que é constante, ok? Nós vamos ver também a função horária da posição no movimento retilíneo uniformemente variado e a função horária da velocidade no movimento retilíneo uniformemente variado. Vamos retomar a equação de Torricelli, lembrando que a equação de Torricelli, você utiliza ela quando você não tem tempo. Então, se você está sem tempo, use Torricelli, ok? E vamos resolver alguns exercícios. Então, vai ser uma aula basicamente de exemplos. Alguns exemplos foram retirados do livro de vocês. No final da aula, eu vou deixar as páginas aí que foram retirados esses exercícios e as páginas que são importantes que vocês façam a leitura dela aí no momento de estudo orientado de vocês, na aula de estudo orientado, que é o momento que acontece aí quando vocês estão à tarde, quando vocês estão em casa. Lembrando que eu estou à disposição no grupo de WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês, ok? Vocês também fiquem atentos à questão da frequência. É necessário que vocês assistam a aula, acompanhando o horário das aulas presenciais, que vocês respondam a chamada nesse horário, ok? Assistiu a aula, vai lá e responde, ok? Não esqueçam de postar as atividades no GPA, ok? Então, esses são alguns aí lembretes básicos. Vamos lá, então. O objetivo da nossa aula de hoje é retomar os conceitos de movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado, que nós estudamos aí, ok? Como já foi dito, movimento uniforme, aquele que a velocidade se mantém constante. Movimento retilíneo uniformemente variado, existe uma variação da velocidade em iguais intervalos de tempo. Certo? E nós vamos ver também, né, nós vimos anteriormente, alguns tipos aí de movimento que se caracterizam o movimento retilíneo uniformemente variado, como o lançamento horizontal para cima e a queda livre. Então, movimento uniforme, observe aqui, ó, que a velocidade ela se mantém constante, ou seja, em iguais intervalos de tempo, o rapaz aqui, ele percorre, né? O menininho da figura, ele percorre iguais distâncias, ok? Observe aqui, olha, 4 segundos a 2 segundos, variação da posição aí foi de 2 segundos, certo? 4 menos 2, ele percorreu aí
10 metros. De 4 segundos a 6 segundos, mais uma vez 10 metros. Então, é uma variação aí para iguais intervalos de tempo, ele tem um igual deslocamento. Então, isso significa que a velocidade ela é constante, ok? Então, no movimento retilíneo uniforme, a velocidade se mantém constante e a aceleração ela é nula. Pessoal, vamos retomar aqui então como que nós calculamos a velocidade média. Então, a velocidade média é igual à variação da posição dividido pelo intervalo de tempo. Lembrando que variação da posição é a posição final menos a posição inicial. Intervalo de tempo, tempo final menos o tempo inicial. Unidade de medida de velocidade no sistema internacional, metros por segundo. Outra unidade que também é muito utilizada é o quilômetros por hora, ok? Então, velocidade, variação da posição dividido pelo intervalo de tempo. Posição aí representado pela letra S e tempo pela letra T minúsculo. Nós temos aí a função horária da posição no movimento retilíneo uniforme. Então, a função horária da posição é a equação do sorvete, como eu já disse para vocês anteriormente, que diz o seguinte: posição é igual posição inicial, que é o S0, mais velocidade vezes o tempo. Então, a partir dessa função horária aqui, nós conseguimos descobrir a posição do móvel para cada instante de tempo, ok? Por isso que nós chamamos aí função horária da posição no movimento retilíneo uniforme. Então, sempre que vocês olharem para uma equação, uma função, vocês precisam identificar se ela é do movimento retilíneo uniforme ou se é referente ao movimento retilíneo uniformemente variado. Observe aqui que nós não temos o valor da aceleração, porque no movimento retilíneo uniforme, a aceleração ela é nula, beleza? Então, agora vamos falar do movimento retilíneo uniformemente variado. Nós temos aí uma aceleração constante em que a velocidade ela varia com a mesma taxa. Então, a aceleração média ela pode ser calculada através da seguinte equação. A de aceleração é igual à variação da velocidade, lembrando que variação da velocidade inicial menos a velocidade final, dividido pelo intervalo de tempo, ou seja, tempo final menos tempo inicial. No sistema internacional, a unidade de medida de aceleração é metros por segundo ao quadrado. Tranquilo? Através dessa equação aqui, da aceleração média, nós veremos a função horária da velocidade no movimento retilíneo uniformemente variado. Característica principal, como foi dito várias vezes, e repito porque é muito importante para vocês, o movimento retilíneo uniformemente variado está relacionado a uma aceleração. Então, aqui, a função horária da velocidade, um movimento retilíneo uniformemente variado, em que velocidade é igual a V0, que é a velocidade inicial, mais a aceleração vezes o intervalo de
tempo. Através dessa função aqui, você consegue descobrir qual que é a velocidade para cada instante de tempo, ok? Tranquilo? Pessoal, lembrando que a unidade de medida de aceleração é metros por segundo ao quadrado, unidade de medida de tempo, segundos, no Sistema Internacional, velocidade, metros por segundos. Fiquem atentos aí à unidade de medida, ok? Função horária da posição no movimento retilíneo uniformemente variado. Então, nós temos aqui a equação do sorvetão. Observe, vocês têm que ter essa capacidade, ao final dessas aulas, de identificar. Olhei para essa função, eu sei que trata-se de um movimento retilíneo uniformemente variado. Por quê? Porque tem uma aceleração, ok? E vocês também têm que entender, quando você olha uma função com os valores substituídos, você tem que saber identificar o que cada número daquele representa. Por exemplo, qual que é a posição inicial? Se trata-se de uma função aí horária da posição num movimento retilíneo uniformemente variado, observe que a posição inicial aqui, vai ser o primeiro termo, aquele que não multiplica. Mas o segundo termo aqui, o valor que está multiplicando o t, significa que é a velocidade inicial. E o valor que multiplica t ao quadrado é a aceleração. Lembrando que também, essa aceleração ela foi dividida por 2. Então, nós temos aqui função horária, né, a equação do sorvetão, a função horária da posição no movimento retilíneo uniformemente variado é igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Então, vamos começar aí fazendo os exemplos. Determine a velocidade inicial, o espaço inicial e a aceleração do móvel, uma vez que o mesmo se encontra em MRUV, ou seja, movimento retilíneo de linha reta, uniformemente variado, porque tem uma variação aí de velocidade, a mesma taxa, seguindo a função. Então, observe aqui que nós temos a função horária da posição no movimento retilíneo uniformemente variado, como o próprio enunciado já diz, em que S é igual a 20 menos T mais T ao quadrado. Pessoal, olhando para essa função, vocês precisam identificar o que é a posição inicial. A posição inicial é o primeiro termo aqui que ele não multiplica t. Então, a posição inicial é de 20. Qual que é a velocidade inicial do móvel? V0 é o que multiplica o t. Então, vai ser menos 2. Professora, o que significa esse valor negativo aí de velocidade? Significa aí que nós temos um movimento retrógrado, ok? Lembra, se a velocidade tem um valor negativo, significa que o movimento é retrógrado, ok? E qual é o valor da aceleração? É o que multiplica o t ao quadrado. Professora, e ele também é dividido por 2. Então não tem nenhum valor aqui. Significa que tem um 1 aqui. Aí nós vamos pensar o seguinte. Qual que é o número que eu divido por 2 que vai dar 1? O número que eu divido por 2 que vai dar 1 é o quê? 2. Então, significa que a aceleração aqui é de 2 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então,
Professora, não entendi o que a senhora disse. Vamos fazer aqui com calma. Observe que essa daqui é a equação do sorvetão. A equação aí é genérica da função horária da posição, ok? Do espaço, no MRUV. Então, agora nós vamos comparar com a que ele nos deu. Observe aqui, ó. Vamos pegar aqui. Observe. S0 corresponde ao quê? A 20, que é a posição inicial. V0 é o que está multiplicando T, então é o menos 2. Velocidade inicial é igual a menos 2, mais 1 meio do AT ao quadrado. Então, a aceleração, ela é o que está multiplicando o T ao quadrado dividido por 2. Então, se não tem nenhum número aqui, significa que T está multiplicando por 1, certo? Qual é o número? Aí, como eu disse anteriormente, qual é o número que eu vou multiplicar? Vou dividir por 2, que dá 1. 2, né? 2 dividido por 2, 1. Então, significa que, olha só, nós temos posição inicial 0. Aliás, S0 é igual a 20 metros, posição inicial igual a 20 metros. Velocidade inicial, menos 2 metros por segundo. Nós temos um movimento retrógrado, pois a velocidade ela é negativa. A velocidade inicial é negativa e a aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado, ok? Pessoal, então vamos fazer um outro exemplo, o exemplo 2. Ele diz o seguinte: a velocidade de uma partícula varia de acordo com a função v, velocidade, é igual a 4 mais 8 vezes t. Pede-se. Então, observe aqui que nesse caso, pessoal, só olhando para essa função aqui, nós vimos que é uma função, né? É horária da velocidade e aí é relacionado ao movimento retilíneo uniformemente variado, ok? Então, nós vimos aqui, né? Então, a forma genérica diz o seguinte: velocidade é igual a V0, ou seja, velocidade inicial, vale 4 metros por segundo, mais 8, que é a aceleração. Então, 8 metros por segundo ao quadrado vezes t. Então, vamos ver o que ele pede. Olha só. Na letra A, ele quer saber a velocidade inicial da partícula. Como eu disse para vocês, é 4 metros por segundo. Então, é só voltar, lembrar aqui, ó, da função horária da velocidade genérica. Então, ó, V, que diz que V é igual V0 mais a T. Então, só olhando aí, nós já identificamos que aqui o primeiro termo, o que está sozinho, é relacionado aí à velocidade inicial, que é de 4 metros por segundo, ok? Na letra B, ele quer saber a aceleração. Então, lembrando dessa função horária da velocidade no movimento retilíneo uniformemente variado que eu coloquei aí, então vai ser V é igual V0, que multiplica a aceleração, aliás, mais a aceleração, que multiplica o tempo. Então, a aceleração é o valor que está multiplicando o tempo. Então, vai ser aí de 8 metros por segundo ao quadrado.
ok? Pessoal, então vamos para a letra C. Na letra C, ele quer o seguinte, ele quer a velocidade da partícula no instante t igual a 2 segundos. Então, se ele quer descobrir o valor da velocidade da partícula, nós vamos pegar aquela função que foi dita no enunciado, substituir o valor de tempo para 2 segundos e fazer os cálculos. Então, essa é a função original que ele nos deu. Então, aqui no lugar desse t, nós vamos substituir igual a 2, então vai ficar 8 vezes 2, 16. 16 mais 4, 20. Nós temos aí uma velocidade de 20 metros por segundo, ok? Beleza? Vamos fazer agora um R4. Esse R4 é um exercício retirado do livro de vocês, ok? Então, são aqueles questões resolvidas. Aquelas questões resolvidas, elas são muito interessantes que vocês façam aí, né? Um estudo no momento de EO de vocês, porque são questões resolvidas e comentadas. Então, considere a seguinte representação do movimento de um corpo sobre uma trajetória retilínea orientada. Então, nós temos aqui a representação. Então, nós temos aí uma bolinha vermelha. Nós vemos aí que a posição, né, inicial dela é igual a 10, porque no instante de tempo, a posição inicial é aquela em que o móvel ainda está parado, ou seja, quando o tempo é nulo, quando o movimento ainda não começou. Então, a velocidade, a posição inicial dela vale 10, ok? E a segunda posição aí, S1, vale no intervalo de tempo igual a 2 segundos. Está relacionado a uma velocidade 2. Então, olha só, o enunciado ainda diz o seguinte: supondo que o corpo desenvolva movimento uniformemente variado entre 0 segundo e 2 segundos e que V1 é igual a 20 metros por segundo e V2 igual a 15 metros por segundo, determine para esse corpo, letra A, o valor da sua aceleração. Então, ele quer saber o valor da aceleração. Para descobrir o valor da aceleração, nós vamos utilizar aquela equação que nós vimos lá no inicinho. Como que eu calculo a aceleração? A aceleração média é igual a variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo. Então, nós temos aqui a equação, vamos pegar qual que foi a velocidade inicial, 20, velocidade final, 15. Então, 15 menos 20, sempre a final menos inicial, dividido o intervalo de tempo aí que foi de 2 segundos. Então, 15, eu tenho 15, tiro 20, fica menos 5. Menos 5 dividido por 2, metade aí de menos 5 é menos 2,5. Então, a minha aceleração aí, nesse caso, é de menos 2,5 metros por segundo ao quadrado. A função horária da velocidade. Como que é a função horária da velocidade escrita de maneira genérica, de uma forma geral? Eu tenho o quê? Velocidade é igual velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo.
Aqui, ele já nos deu o valor da velocidade, o enunciado ele nos diz o valor da velocidade, e nós já descobrimos também, né, o valor da aceleração. Então, é só colocar o valor da velocidade inicial aqui, que o enunciado disse, mais o valor da aceleração que nós descobrimos. Então, a velocidade inicial que o enunciado nos deu aí é de 20, menos a aceleração que nós encontramos, 2,5. Então, vai ficar 20 menos 2,5, que multiplica o t. Aqui nós temos a função horária da velocidade. Tranquilo? Vamos lá, então, para a letra C. Vamos ver o que ele nos pede aí na letra C. A função horária do espaço. Qual que é a função horária do espaço no movimento retilíneo uniformemente variado? Equação do sorvetão. Então, de maneira genérica, nós temos ela aqui, né? S é igual a S0 mais V0t mais 1 meio, que multiplica a aceleração vezes o tempo ao quadrado, ok? Ou a aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Se ficar mais fácil de memorizar, também pode colocar dessa forma. Então, nós vamos substituir aqui o valor da posição inicial. Eu já mostrei para vocês lá na figura o valor da posição inicial. O valor da velocidade inicial, ele também já nos deu, como nós utilizamos. E a aceleração, nós descobrimos. Como a aceleração é dividido por 2, então o valor da aceleração lá foi menos 2,5. Então, vai ser o valor aqui que multiplica esse t ao quadrado, vai ser menos 1,25. Então, posição inicial, 10, mais velocidade inicial, 20. Menos, porque nós descobrimos um valor lá de aceleração negativo, né? Menos 1,25. A aceleração negativa, ela diz o quê? Esse valor de aceleração negativa, que o movimento é um movimento retardado. Nós estamos aí tendo uma desaceleração, ok? Então, observe aqui que em todas essas atividades que nós fizemos, sempre nós precisamos conhecer as equações e interpretá-las, observar exatamente o que cada uma delas querem, ok? Então, agora vamos lá para a letra C. Então, observando aquela figura e os dados, nós já construímos, nós já calculamos na letra A velocidade. Na letra B, nós escrevemos aí a função horária da velocidade no MRUV. Na letra C agora, nós escrevemos a função horária do espaço no MRUV e para finalizar aqui, nós vamos descobrir o valor de S1, ok? Então, só vamos utilizar essa função aqui, que nós encontramos ela, né? Nós vimos que é a função horária da posição, S igual a 10 mais 20t menos 1,25t. Vamos substituir, né, o valor. Pessoal, então vamos substituir o valor do tempo, né? Então, tempo igual aí a 2 segundos, né? Então, substituindo aqui na função, vai ficar 20 vezes 2, 40, 2 ao quadrado, 4. Pessoal, aqui vai dar 4, certo? Então, multiplicando aí por 1,25 dá 5. 4 vezes 1,25 dá 5. Então, vai ficar aqui 40 mais 10, 50. Vai ficar 50 menos 5.
Então, aí nós temos a posição de 45. Pessoal, estudem aí no livro didático de vocês, Conexão com a Física, façam os exercícios resolvidos, não esqueçam de colocar o nome na chamada de vocês, não esqueçam de assistir o vídeo, acompanhar as aulas, tudo certinho, tirar as dúvidas, lembrando que nós temos prova de bloco se aproximando, logo vem as subjetivas também, e vocês farão essas avaliações presencialmente. Então, é muito importante que vocês estudem, façam anotações e tirem as dúvidas de vocês. Tchau, fique com Deus, fique bem. Qualquer dúvida é só chamar. Obrigada pela atenção.